Olá, meus amigos, estamos aqui de volta com a segunda parte desse vídeo, que a intenção é que a gente faça aqui a resolução de algumas questões de física aplicada, que foram aplicadas numa prova, né, de física aplicada, mas as questões foram aplicadas numa prova para uma turma de primeiro semestre. E a gente está discutindo essas questões aqui como forma de utilizarmos esse expediente também para um melhor aprendizado ou para fixar determinados conceitos, por que não? Tá bom? Então, vamos lá, vamos partir aqui para a segunda parte. Temos algumas questões conceituais ainda que eu acho que são bastante interessantes de serem discutidas. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Próxima questão, ele diz o seguinte: leia atentamente a situação problema, avalie as acessões a seguir e a relação proposta entre elas, assinalando dentre as alternativas a única que é verdadeira. Situação problema. O móvel se desloca com a sua velocidade inalterada. Vamos marcar esse negócio aqui, porque esse termo aqui é importante. Velocidade inalterada durante um intervalo de tempo de 10 segundos. Aí ele fala, esse móvel executa um movimento considerado uniforme. Ok? Uniforme. Velocidade inalterada, movimento uniforme. Por quê? O movimento uniforme se caracteriza pela característica da velocidade constante. Então, ó, esse móvel é verdadeira, então a primeira afirmação aqui é verdadeira, e a segunda justifica a primeira. Ok? Então é a letra A, ó. As acessões 1 e 2 são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira. Beleza, então aqui, letra A, ok? Vamos aqui para essa outra situação. A leitura também tem que ser uma leitura atenta, obviamente. Situação problema. Um objeto cai livremente de uma determinada altura, executando um movimento retilíneo e uniforme. Ok? Esse móvel executa um movimento cuja velocidade não varia. Tá certo, porque se o movimento é uniforme, alguém vai perguntar, poxa, mas um objeto que cai, ele não tem que cair acelerado? Depende, por exemplo, um paraquedista. Ele tem um freio. Beleza? Ah, mas livremente. Bom, livremente porque ele não está preso a uma corda, por exemplo. Eu posso imaginar dessa forma. E eu tenho que entender a situação problema. Ele diz que ele está descendo com movimento retilíneo uniforme. É uma afirmação que ele faz. Tá bom? Esse móvel executa, então, um movimento cuja velocidade não varia. Beleza. O objeto está sujeito apenas à aceleração da gravidade. Essa daqui é falsa. Porque se ele estivesse sujeito somente à aceleração da gravidade, ele caía não no movimento retilíneo uniforme, e sim uniformemente variado. Portanto, a primeira acessão é verdadeira, mas a segunda é falsa. Então, ó, a acessão 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. Ó, letra C, porque todas as outras não vão responder. Ó, 1 e 2 são proposições verdadeiras. Não. A 1 e 2 verdadeiras. A seção 1 é uma proposta falsa. Já é incorreto. A seção 1 e 2 são proposições falsas. Não, a primeira é verdadeira. Beleza? Vamos aqui noutra questão. Um corpo é lançado horizontalmente do topo de uma mesa com 1 metro de altura e atinge o solo a uma certa distância desta mesa. Esse movimento é considerado bidimensional, certo? Lançamento horizontal é bidimensional. Com uma componente na horizontal e outra na vertical. Então, a primeira é correta, é verdadeira. Porque o movimento uniforme se caracteriza pela característica da velocidade constante, e o movimento uniformemente variado se caracteriza por uma aceleração constante e por uma velocidade variável no tempo. Também é verdadeira. Agora, a segunda não justifica a primeira. A segunda não tem nada a ver com a primeira. Beleza? Então, ó, as acessões 1 e 2 são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira. Não é o caso. As acessões 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. Portanto, ó, letra B nessa questão aqui. Ok? Então, a segunda também é verdadeira, mas ela não é uma justificativa da primeira asserção. Legal? Agora vamos para uma questão de cálculo aqui, ó. Uma questão para a gente desenvolver o cálculo, ok? Existe uma segunda questão dessa mesma categoria, mas essa segunda questão vai ficar para um terceiro vídeo, para a gente não ficar com esse vídeo aqui tão longo assim, tá bom? O gráfico abaixo está associado ao movimento de uma motocicleta e de um carro que se deslocam ao longo de uma estrada retilínea. Em t igual a 0 hora, olha, ele está chamando a atenção para o tempo que está em hora. Aí isso me faz prestar atenção
na velocidade que está em quilômetro por hora, ok? Ambos se encontram no quilômetro zero. Significa dizer que tanto o carro quanto a moto têm espaço inicial igual a zero dessa estrada. Com relação a esse gráfico, responda. Classifique de forma completa o movimento do carro e da motocicleta. Então vamos lá, ó. O carro. Então vamos classificar o movimento do carro. Vamos olhar aqui, ó. O gráfico do carro é essa reta ascendente. A velocidade representada por uma reta quando está em função do tempo. Obviamente, esse movimento aqui é um MRUV ou MOVE, ok? Mas, além disso, todas as velocidades são positivas, então esse movimento ele é progressivo. E o módulo da velocidade está cada vez maior, então ele é acelerado. Ok? Agora vamos ver da moto. A velocidade da motocicleta é constante, portanto, ele é um MRU ou MU, tá bom? E essa velocidade, além de constante, é positiva, então ele é progressivo. Então, essa é a classificação completa desses movimentos. Fora isso, não é completa, beleza? Agora, monte as funções horárias dos movimentos classificados no item A. Lembrando, do carro é um MRUV, eu tenho duas funções horárias. Da moto é um MRU, portanto eu tenho uma função horária. Então vamos lá, vamos montar. Só que, antes disso aqui, eu tenho que calcular a aceleração do carro. Como é que eu calculo a aceleração do carro? Vamos fazer isso aqui, nesse item, vai. Vamos trabalhar aqui o carro. O carro. Lembrando, ele vai ter duas funções horárias, por quê? Porque ele executa um MRUV. Então, ó, função horária dos espaços. S igual a S0 mais V0 vezes o tempo, mais a aceleração sobre 2t ao quadrado. Então, eu preciso da aceleração. Mas, além dessa função, eu tenho V igual a V0 mais AT. Tá vendo? Então, eu preciso da aceleração. Como é que eu calculo a aceleração? A aceleração é a aceleração média. Ela é a variação da velocidade dividido pela variação de tempo. Então, observem nesse triângulo que eu vou marcar aqui de verde. Ó. Nesse triângulo, eu já tenho como calcular a aceleração. Por quê? De 0 a 2 horas, que é o ΔT, eu tenho uma variação de velocidade que parte do zero e vai até 60 km por hora. Sim, porque nesse ponto, aqui, ó, a velocidade do carro é a mesma velocidade da moto, 60 km por hora. Então eu posso muito bem fazer aqui o cálculo da aceleração. ΔV por ΔT. E aí eu tenho o ΔV, velocidade inicial é 0 e vai até 60, portanto a variação foi de 60 km por hora. E do tempo é de 0 até 2, portanto 2. Isso aqui vai ficar 30 km por hora ao quadrado, que é a unidade, para este problema, a unidade de aceleração. Agora é só substituir nas funções horárias. Ó. Então vai ficar S, espaço inicial é 0, lembre disso. A velocidade inicial do carro também é 0, é esse ponto aqui embaixo. Ó. Então também é 0 vezes o tempo. A aceleração é 30 dividido por 2, 15, ela é positiva, vezes t ao quadrado. Pessoal, eu posso simplesmente cortar esse 0 e esse outro termo e botar só 15t ao quadrado, ok? Não tem problema nenhum. Aqui é a mesma coisa, ó. V igual a V0 mais AT. Eu posso cortar o 0 e botar só 30t. E assim eu resolveria o carro, beleza? Agora vamos para a moto. A moto é mais fácil. Por quê? Porque a moto, como ela apresenta a velocidade constante, eu estou aí num MU ou MRU. Então, única função horária. S igual a S0 mais VT. E aí, ó, S igual, o S0 é 0, porque ele diz que ambos veículos partem da posição 0, mas a velocidade já está no gráfico, 60,
vezes t. Eu posso simplesmente cortar o zero e botar S igual a 60t. E assim a gente responderia a letra B dessa questão. Beleza? Vamos aqui em frente. Tem a letra C e a letra D para a mesma questão. Essa questão foi retirada de uma prova militar. Beleza? Quais as variações de espaço experimentadas pelos veículos entre 0 e 2 horas? Então eu vou fazer aqui de azul entre 0 e 2 horas, ok? E por que tem de 0 a 4 horas? Porque numa prova eu coloquei de 0 a 2 e noutra prova eu coloquei de 0 a 4, beleza? Então vamos lá, ó. De 0 a 2. Bom, eu tenho lá as funções horárias, né? A do carro, eu vou botar só o C aqui, tá, pessoal? Então, ó, S igual a 15 t ao quadrado. O t é 2, então 2 ao quadrado. Bom, 2 ao quadrado é 4, e 4 vezes 15, 60 quilômetros. Mas eu poderia fazer de uma outra forma. De 0 a 2 é simplesmente eu pegar a área desse triângulo aqui, ó. A área abaixo de um gráfico é sempre o ΔS. Então veja, base 2, altura 60, 2 vezes 60 dá 120, dividido por 2, 60, porque a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Tudo bem? Poderia ter feito isso, mas já que eu tenho a função horária, eu vou fazer exatamente isso. A da moto. Então a da moto, ó, S igual a 60 vezes T. Lembrando aqui, ó, eu estou tirando daqui, ó. Do carro, S igual a 15 vezes T ao quadrado, e da moto, S igual a 60 vezes T, ok? Eu estou me referindo exatamente à função horária. Então, isso aqui vezes 2 dá 120 quilômetros. Então, veja, o carro se deslocou somente 60 quilômetros e a moto se deslocou 120 quilômetros. Por quê? Porque a moto já tinha uma velocidade de 60 quilômetros. Então, se vocês notarem, é esse retângulo aqui, ó. É essa área toda, base vezes altura, 2 vezes 60, que dá 120, beleza? Ok, agora, em verde aqui, eu vou fazer para de 0 a 4 horas. O raciocínio é o mesmo, não muda nada, ó. O do carro. Então, vai ficar S igual a 15 vezes 4 ao quadrado. Lembrando, 4 ao quadrado é 16, e 15 vezes 16 eu posso fazer assim, ó. 15 vezes 4, que dá 60, 60 vezes 4, 240 quilômetros, ok? E a moto? Bom, a moto é S igual a 60 vezes o tempo, 240 quilômetros, ok? Então, ó, de 0 a 4 horas, os dois móveis, aí não daria para fazer, no caso do carro não daria para fazer pelo gráfico, porque a gente não tem qual a velocidade que o carro, né, está a 4 horas, mas a gente poderia ir lá na função horária e calcular. Agora, o interessante é, os dois partiram da mesma posição, ó, da posição 0. Se em 4 horas os dois se deslocaram, né, chegaram na posição 240 quilômetros, então eles se deslocaram por um ΔS, por uma variação de espaço igual de 240 km. Portanto, eles estão na mesma posição. Eles saíram do zero e foram até o S 240 km. Portanto, eles estão na mesma posição. E por que eu estou chamando a atenção disso? Eu não sei se vocês estão entendendo, né? Então deixa eu colocar aqui porque eu vou ficar mais tranquilo. Ambos veículos saíram do zero. Em 2 horas, o carro... Então, aqui é o carro, ó, 60 quilômetros. Isso aqui é o espaço em quilômetros. O carro chegou aqui, ó, em 60, enquanto a moto estava no 120. Ok? Agora, em 4 horas, o que é que aconteceu? Eles tinham saído do zero e os dois estão no 240 quilômetros. Entendem? Aqui está carro e moto. Ó, os dois chegaram nessa posição. A variação de espaço deles, desde o zero até o espaço final, faz com que eles dois estejam no mesmo espaço, na mesma posição. Estou chamando a atenção disso por causa da letra D. Ó. Há a possibilidade para t maior que zero de encontro entre os dois veículos? Se sim, calcule o instante e a posição do encontro. Se não, justifique a resposta. Bom, para a prova que tinha
2 horas, o que eu sugiro você pega a função horária dos espaços do carro, lembrando que isso aqui era 15t ao quadrado, iguala ao da moto, que é 60t. Já dividi tudo por t, porque vai ficar mais fácil. Fica 15t igual a 60 e t igual a 60 dividido por 15, que dá 4 horas. Quando a gente obtém um tempo positivo, a gente já sabe que é nesse instante que há o encontro. E quando a gente substituir o 4 horas nas duas funções horárias do carro e da moto, nós vamos obter 240 km, como a gente já fez aqui na letra C. Os estudantes que fizeram a prova de 0 a 4 horas já sabiam que havia um encontro. Bastava justificar, olha, como foi calculado no item C? Sim, eles estão na mesma posição. Só isso e já resolveria o problema. Beleza? Então, esse vídeo aqui, para não ficar muito longo, nós vamos deixar a outra situação problema, que é essa situação aqui, para resolver num terceiro vídeo, na terceira parte aí da resolução dessa prova. Beleza? Te encontro no próximo vídeo. Valeu!